Bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Cris. Eu sou a Ana Carolina. Eu sou a Ana Maísa. E nós somos o IFSP Cash. No episódio de hoje, vamos falar sobre a relação entre pais e filhos no período da adolescência. E para isso, nada melhor do que conversarmos com uma especialista. Então, temos a honra de receber Natúcia Cunto Tadei, que é professora, pedagoga, terapeuta transpessoal e idealizadora da Escola Viver Presente. Seja bem-vinda, Natúcia. Muito obrigada, é uma honra participar desse projeto lindo com vocês. Espero poder contribuir e responder as perguntas que vocês selecionaram. Para que a gente comece o nosso podcast, seria interessante saber sobre a base da nossa conversa. Então, você poderia explicar um pouco do que seria a terapia transpessoal? Sim, bom, terapia transpessoal, ela faz parte da psicologia, de uma área da psicologia que considera o ser humano assim como multidimensional, né? Então, por muito tempo, se considerou que o ser humano é aquele que pensa, é aquele que sente, é aquele que tem emoções e sensações corporais, mas o campo da espiritualidade ficava assim fora, só dentro do aspecto da religiosidade. E aí a psicologia transpessoal, como uma quarta força da psicologia, integra o campo da espiritualidade, diferente da religiosidade, mas sim sendo aquele campo do sutil, do aspecto que é impalpável, do aspecto que muitas vezes é intangível, mas que faz parte da nossa existência. Né? Por exemplo, as nossas intuições. Todas as pessoas têm sexto sentido. Muitas vezes se diz assim, só a mulher tem sexto sentido. Não, todos nós temos aquela vozinha, ou um sonho, ou alguma coisa que vem assim de, opa, tô sentindo que isso aqui vai dar bom. Opa, tô sentindo que isso aqui não vai dar bom. Né? Então, esse aspecto da espiritualidade, ele é integrado nessa perspectiva da terapia transpessoal e essa consideração do ser humano como multidimensional. Essa é a riqueza dessa quarta força da psicologia. Tá certo. Agora que a gente já entendeu um pouco do que é a terapia transpessoal, a gente vai entrar mais no assunto do podcast, que é sobre a relação de pais e filhos. E assim, eu conheço, né, uma moça que ela é au pair na França e ela fala bastante sobre a maneira como os pais dessas crianças que ela cuida, como eles educam essas crianças, esses filhos. E ela fala muito sobre um método chamado Montessori. E eu queria saber se você poderia explicar um pouco dele, né? E como esse método ele influencia na fase da adolescência dessas crianças. Ai, que bacana, né? Essa família que você acompanha, provavelmente as crianças são pequenas, ou elas são crianças, ou já são adolescentes, como que é? Eles são crianças, tem um de 2 anos e acho que um de 5. Uhum. Essa abordagem, ela é uma abordagem que considera também a pessoa, né, o sujeito, a criança, ou qualquer ser, como uma pessoa em potente desenvolvimento, que tem as suas características para desenvolver a autonomia e se constituir como um sujeito integral. Então, desde a infância, claro, essa é uma abordagem muito mais difundida na primeira infância, muitas famílias conhecem, inclusive por muito tempo ficou, até hoje tem uma moda, um quarto montessoriano, é um lugar onde as crianças têm acesso, a caminha fica no chão e os brinquedos ficam à altura da criança, o armário preparado do jeito que a criança pode acessar, isso tudo para desenvolver a autonomia, né, para que ela se sinta parte daquele contexto onde ela é criada. E aí, claro, que a gente pode dar sequência a essa abordagem pensando na fase dos adolescentes, que também, Maria Montessori foi uma médica que se dedicou muito ao desenvolvimento das crianças, e não que ela tenha construído uma abordagem pedagógica em si, mas ela contribuiu muito para essas reflexões pedagógicas. E aí, quando a gente chega na fase da adolescência, que há uma busca pela independência, uma busca por uma identificação, né, em relação ao grupo, essa abordagem poderia contribuir pela perspectiva de respeitar o sujeito, respeitar o ser humano,
respeitar as fases do desenvolvimento, né, e promover esse desenvolvimento da autonomia, deixar que o adolescente, que o jovem vá crescendo, vá criando as suas condições para se desenvolver, né, num contexto saudável, num contexto de confiança, de crença na potência mesmo do ser, né? E poder perceber que essa pessoa está crescendo, não está ali mais uma criança, nem é um adulto, mas está num processo de desenvolver a sua autonomia. Então, promover isso tanto na escola quanto os adultos no ambiente familiar, essa abordagem vai ajudar a enxergar o ser humano de maneira integral. Certo. E geralmente os pais eles buscam se projetar em seus filhos, né, de acordo quando eles vão crescendo. E por que é difícil para os pais desassociarem a sua imagem na adolescência com a imagem de seus filhos? Olha, Cris, é muito difícil porque as adolescências, elas são muito semelhantes, né? Que a gente não sabe muito sobre como os nossos pais vivenciaram a adolescência, mas há muita semelhança. As crises são as mesmas. É claro que o contexto histórico, social é outro, mas o tempo de viver a adolescência é um tempo de muitos conflitos internos, né? A gente está vivenciando um processo de mudança hormonal, uma mudança corporal, uma descoberta da nossa sexualidade. Existem tantas questões que surgem. E é claro que os pais, como já passaram da fase da adolescência, quando eles entram em contato com a adolescência dos filhos, há sim uma projeção. Mas na minha época era diferente. Eu não fazia assim. Eu não. Se fosse na minha época, você ia ver o que era bom. Eu não teria tido tanta oportunidade como você. Então, existe muita dificuldade mesmo de se desassociar, porque existem muitas semelhanças. E tudo aquilo que se parece muito, muitas vezes dá conflito, né? Tanto quanto muita diferença dá conflito, muita semelhança também dá. Então, não é simples para os pais deixarem os filhos crescerem, e ainda mais porque, conforme os filhos crescem, parece que eles deixam de pertencer àquele núcleo assim, familiar, parece que eles deixam de ser do pai e da mãe, ainda que nunca tenham sido, né? Porque ninguém é de ninguém, a gente não tem as minhas, os meus filhos, são pessoas que estão todas compartilhando o mundo, mas de alguma maneira a gente tem essa fantasia de que os filhos são a sensação de que eles deixaram de fazer parte, porque tudo que a gente quer, eles não querem. Eu estou falando aí representando os adultos, né, os pais. Tudo que os pais querem, o adolescente parece que quer o contrário, ele quer aquilo que faz, que identifica ele enquanto grupo, enquanto pessoa em outro espaço, em outro tempo, com outros ritmos, com outras ideias. Né? Parece que as ideias dos adultos são sempre antiquadas, que não combinam com o que é necessário para viver. Então, não é simples para os pais deixarem ir, e eu acho que por isso que há essa projeção e essa necessidade de manter juntinho. Ok, ainda nesse âmbito, né, da relação dos pais, usualmente nas relações sociais mesmo, temos dificuldades de lidar com as mudanças que nos aparecem, né? E nas relações, como eu tinha dito, entre pais e adolescentes, né? Filhos, adolescentes, não é diferente. Como os pais, né, então, e os adolescentes juntos podem ter uma relação saudável para resolver as adversidades e as mudanças que acontecem nesse período? Porque não são poucas, né? A base dessa relação saudável é o respeito mútuo, né? A cooperação e o respeito mútuo. E a compreensão do outro. Porque tanto os adolescentes quanto os pais estão vivenciando uma fase de muitas diferenças. E as mudanças, como você mesma disse, né, Ana, são muitas mesmo. E então, se a gente não permite que as mudanças venham e a gente quer fugir das mudanças e quer achar que o bom era quando eu tinha minha criança pequenininha e podia controlar, o bom era quando eu tinha alguma interferência mais direta e podia determinar que roupa ia pôr, qual lugar ia, se ia passear comigo, se não ia. Então, aceitar que crescer e desenvolver faz parte, né? Olha, quando a gente está juntinho e desenvolve, é deixar um envolvimento. E aquele envolvimento não significa deixar de ter amor, significa ir rumo ao processo de ser um.
Porque quando a gente é criança, a gente está muito ainda identificado com pai e mãe. E aí, conforme vai chegando a adolescência, a gente vai se tornando essa pessoa inteira, separada da mamãe e do papai, enfim, aí você já os vê com muita diferença e a gente tenta ficar muito afastado, muitas vezes para tentar ser diferente deles mesmo, para poder ocupar um lugar no mundo, para buscar uma independência, uma sede muito grande nessa fase da vida pela independência. Então, como poderia, né, ter essa relação saudável sem que haja compreensão dessas diferenças e o respeito a elas? Um que quer que fique, né, os pais às vezes querem que o adolescente fique, e o adolescente que quer ir. E aí dá muito conflito mesmo. Então, os pais, claro, vão lidar com uma dor, porque deixar ir, deixar desenvolver, dói, né? E os filhos também vão lidar com os conflitos de ir sem ter a proteção o tempo todo dos pais. Porque ainda quando os pais que decidiam, você vai vestir tal roupa, você vai falar assim, você vai em tal lugar, eles eram responsáveis. E agora, quando eu passo a tomar as minhas decisões, quando eu passo a escolher também, então, eu também preciso me responsabilizar e lidar com essa responsabilidade também muitas vezes causa pressão. Não é difícil para o adolescente, é difícil para os pais, para os adultos, e o importante é saber que quando se compreende essas diferenças e quando se respeita, quando se dialoga, quando se abre espaço para acolher essas diferenças através do diálogo, aí, né, a gente consegue um espaço de crescimento para todos. O que não dá é aquela educação autoritária que os pais ainda tentam, né, manter de tem que ser do meu jeito, aqui eu que mando, você não tem espaço, você não vai falar, a última palavra quem dá sou eu. Essa é uma relação que não vai ser construtiva, né? O adolescente vai precisar, sim, encontrar outros espaços de diálogo. Então, se dentro da família puder haver esse espaço, e também dentro da escola, né, nos ambientes em que os professores e os alunos podem trocar experiências, podem aprender mutuamente, aí sim a gente pode encaminhar uma relação harmônica, pode experimentar, vivenciar essa relação harmônica. Interessante, né? Você já encaminhou aí para os professores, né? E na adolescência a gente tem uma fase muito importante que é essa fase de descobrir o que você quer fazer, para onde você quer ir. E desde o dia 6 de janeiro vem acontecendo os vestibulares, que é uma parte muito importante da vida estudantil. Mas as decisões que a gente toma nesse período, elas não vão influenciar só agora, elas vão influenciar o nosso futuro inteiro. E os pais, às vezes, acabam colocando uma carga muito maior do que deveriam nessas decisões que a gente toma, né? Porque elas podem influenciar toda a nossa vida, como eu falei. Então, como os adolescentes, eles podem ir melhor com essas pressões? E o que os pais, eles podem fazer para que esse momento seja mais tranquilo e que não tenha tanto impacto nas relações entre os pais e os filhos? Uhum. Pois é, mais uma vez a gente vai permear o respeito, né? Porque quando os pais querem que os filhos façam alguma coisa que venha ao encontro da necessidade dos pais, como a Cris perguntou, né, ainda há pouco, sobre essas projeções que os adultos fazem sobre as crianças, é muito comum. Eu queria muito ter feito balé, não consegui, não tive oportunidade, então minha filha tem que fazer balé. Queria tanto ter feito engenharia, então meu filho tem que fazer engenharia, minha filha tem que fazer engenharia. Então, essa liberdade que a gente precisa prover para o adolescente, para o jovem, escolher através de si, desde dentro, né? Porque essas escolhas, elas não vêm só da cabeça. E aí, como eu falei sobre essa abordagem transpessoal da psicologia, ajuda muito a gente a considerar essas 4 dimensões. Ela não vem só da cabeça, ela vem das minhas experiências, das minhas sensações, das minhas emoções, de um campo sutil também, daquilo que eu acho que vim fazer aqui na Terra como missão. Então, se os pais permitem que o adolescente, não só a partir da adolescência, mas sim desde a infância, se essa pessoa, né, que a família recebe e contribui para o desenvolvimento, se esse adulto permite que essa pessoa se desenvolva como sujeito, como pessoa inteira, ela vai chegar na fase da juventude, não que vai ser simples decidir o que fazer, porque eu acho bastante que os jovens, a gente vivencia na fase
dessa escolha uma pressão muito grande de ter que acertar, né? De primeira, eu já tenho que saber qual é a graduação que eu quero fazer, se eu vou fazer graduação, se vou fazer um curso técnico, se já vou entrar no mercado de trabalho, o que vai ser de mim, né? Como que eu vou me cuidar, como que eu vou me sustentar, já que a gente tem tanta sede de independência. Não é fácil, já é bem complexa essa decisão. Se ainda assim a nossa pressão somar-se à pressão dos adultos de não faz isso porque isso não vai dar dinheiro. Não adianta você ir por esse caminho porque não vai dar nada. Você acha que vai conseguir emprego numa profissão dessa? E aí, bom, né, se os adultos não permitirem que o adolescente escolha, depois muitas vezes esses pais pagam o preço também de ter um filho que fez só porque o pai quis. Eu mesma conheço uma pessoa que graduou numa determinada faculdade, num determinado curso, porque o pai quis. E daí, a hora que ela acaba a graduação, ela entrega o diploma e fala, esse diploma é teu, agora eu vou fazer o que eu quero. Então, já pensou precisar ter que fazer toda uma graduação? Claro que ela se desenvolveu, ela cresceu, ela amadureceu, mas ela fez para poder provar para o pai que era para ele. E agora, já que ela tinha cumprido aquela tabela, ela podia ser livre para fazer uma outra coisa. Será que precisa disso, né? Ou a gente pode permitir que o sujeito escolha? E claro, não é também, faz o que você quiser, se vira aí, escolhe, essa decisão é tua. É uma decisão que pode ser compartilhada com a família. A gente pode ter, a partir desse espaço de diálogo, que eu falei ainda há pouco, se você dialoga, se você abre os pais, né? Abrem espaço para, e aí, tô percebendo que você tem um tino para o esporte, você já percebeu isso? Né? Se a gente vai criando condições para que a pessoa que está em desenvolvimento, o adolescente, perceba a si mesmo, né? Porque às vezes a gente tem dificuldade de se perceber, o que eu gosto? Será que isso aqui é só um hobby, ou será que isso aqui é alguma coisa que eu quero fazer como profissão? Eu gosto mesmo de esporte, não, mas eu não faria educação física, não quero trabalhar como educador físico, eu só quero fazer esporte como lazer. Então é complexa essa situação. Por isso que a gente tem que ter espaço para conversa na escola, entre os amigos e também em casa. E os adolescentes podem considerar as experiências dos pais. Eles já viveram uma série de coisas, né? Então, também abrir-se para a relação com os pais é um passo que muitos adolescentes podem dar. E alguns não querem, porque aqueles velhos, eles não sabem de nada. Muitas vezes a gente desconsidera a vivência dos nossos pais. Só que eles são sábios também. Podem não ter estudado, podem não ter não ter vivido uma experiência acadêmica, mas eles podem contribuir com experiência de vida. E essa experiência de vida é o que a gente precisa para se constituir como humano, né? Porque o humano não se constitui graduando tal faculdade ou tal faculdade, se constitui na relação com outro humano. E essa é a beleza, né, da vida, a gente aprender com a experiência do outro sem precisar necessariamente apanhar da vida para aprender, né? Aprender também com os erros e acertos de quem tem mais experiência faz a gente crescer. E vocês, pelo visto, gostam muito disso, porque vocês estão aqui, né, promovendo um podcast, conversando com pessoas que têm experiências em diversas áreas do conhecimento, da humanidade. E isso com certeza vai fazer vocês crescerem muito e as pessoas que estão escutando também. Sim, estar nesse meio ajuda bastante. Apesar de eu, ao menos, não participar de tantos podcasts, os que eu participo é sempre assim, sempre aprendo alguma coisa, né? Porque a gente não conhece tudo, né? Então, são áreas muito diversificadas. E assim, né, como a Ana Maísa mesmo falou, vem acontecendo esses vestibulares e aqui em casa a pergunta já brotou, que faculdade você vai fazer para mim e para minha irmã? E sim, tem vontade de fazer a prova da FUVEST, então ela vai se empenhar nisso, né? E assim, eu entendo que é uma preocupação dos pais, né? Mas eu acho que cada um sabe o que está dentro, né? Cada um sabe o que sente e se vai ou não fazer, enfim. Eu acho que isso tem que ser respeitado mesmo. Bom, sobre a próxima pergunta, você já comentou um pouquinho, mas acho que é importante ressaltar. A gente já falou sobre os aspectos que os pais podem levar em consideração para ter uma melhor relação com os filhos, mas a gente queria saber o que os filhos podem fazer
né, para ter uma visão mais positiva das relações com os pais. Olha, Cris, é isso mesmo. Já falei um pouquinho na questão anterior, mas uma dica, assim, bem prática, né, para os filhos, é olharem para os pais como seres humanos. Porque a gente coloca os pais, né, o pai e mãe, às vezes você convive só com o pai ou só com a mãe, ou com os dois na mesma família, ou se você convive com a avó, com o avô, aquele adulto de referência, né, que te cuidou, que te criou. A gente olha para eles assim já na instituição, né? Esse é o meu pai, essa é a minha mãe, essa é a minha avó, como uma coisa tão distante, né? A gente personifica aquele personagem, o papel que aquela pessoa desempenha. A minha mãe se chama Marlene, meu pai se chama Carlos, o meu pai, a minha mãe, então eles desempenham o papel de pai e mãe. Só que eles são pessoas, antes de serem pais meus e da minha irmã, eles são pessoas, né? Eles foram crianças e aí eles tiveram a infância deles, eles tiveram as dores também de ser quem são, tiveram muitas alegrias, e aí tiveram os desafios deles na adolescência, depois na juventude, depois na hora de entrar no mercado de trabalho, casaram cedo, tiveram 2 filhas, e assim a vida vai transcorrendo. Então, quando a gente olha para a humanidade dos nossos pais, a gente desenvolve algo que é muito, muito importante, que é uma conexão, e a conexão faz com que a gente respeite, admire, faz com que a gente queira estar junto, e, além disso, a compaixão, né? Não é que é para ter peninha de pai e mãe, porque isso também não faz bem, é para ter compaixão com a humanidade do outro. E perceber que, às vezes, o seu pai vai ser durão, ou sua mãe vai ser durona, vai ser super exigente, autoritário demais, ou até permissivo, parece que não liga, não sabe bem, não faz interferência nenhuma, e às vezes eu me sinto abandonado, enfim. Mas olhar para essa pessoa também considerando que ela vivencia os processos dela, nos níveis todos da dimensão humana, no nível físico, no nível emocional, no nível sensorial, no nível espiritual também, né? Então, considerar assim que essa pessoa tem essas dores faz com que a gente compreenda e também possa ser humanos, né? Que a gente possa ser essa pessoa humana que nós vemos aqui ser. Porque se a gente idealiza os nossos pais como sendo super-heróis, como sendo super pais, a gente também tem que ser super filho. Então, quando a gente pode ser só filho, só pessoa, diante de uma outra pessoa, fica mais simples, fica mais leve. Você pode tolerar mais o erro dos seus pais, considerando que você também erra. Você pode, ao perceber que eles erram, validar os seus erros, também não se exigir tanto, você não precisa ser perfeito o tempo todo, você pode experimentar e ver que não deu certo e mudar o caminho, mudar a jornada. Então, a sugestão, sabe, meninas, e todas as pessoas que estão aqui assistindo e ouvindo, é para humanizar as relações, parar de romantizar demais, e essa é uma fase importante para isso, porque quando a gente é pequenininho, é importante que a gente considere os nossos pais como super, né? E quando a gente vai crescendo, a gente vai sacando, fala, olha que incoerente, ele fala uma coisa, faz outra, então não é bem assim, então aquela capa toda de super vai caindo. E não é ruim. É nesse momento que você também pode se permitir se tornar humana e humano. Então, vamos celebrar a humanidade. Esse é o caminho. Bom, partindo para uma análise mais cultural, digamos, né? Em algumas culturas, né, a judaica, as culturas indígenas, existem os rituais de passagem, que são realizados quando os filhos atingem uma idade necessária para a cultura, para atingir a sua vida de fase mais responsável. Nossa Senhora, misericórdia. Responsável. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, as festas de 15 anos, né? Para os meninos, geralmente, ali pelos 18, se faz aquela festa grandiosa para a passagem da vida adulta, que não é assim, comparando culturalmente, não é muito diferente, né? Então, diante disso, a gente gostaria de saber como que essas diferenças culturais e os hábitos podem influenciar nas relações entre os pais e filhos.
Ah, é tão bonito a gente perceber, né, esse aspecto cultural e significar, até ressignificar, porque parece que é alguma coisa de moda, né? Ai, não tá mais na moda fazer festa de debutante, então não vou fazer. E aí a gente deixa também de vivenciar esse ritual de passagem da mulher, da menina, para a fase da adolescência, né, que vai se tornando mulher. Então, resgatar esses rituais, mesmo que não seja numa grande festa luxuosa, que envolve muito da indústria, né, das festas e dos eventos, mas sim que a gente ritualize esse momento de se tornar uma pessoa que está em desenvolvimento perceptível, porque quando você é criança, claro, desenvolve um monte. Imaginem lá um bebê que saindo do bebê de colo e vai começar a andar, tem um montão de desenvolvimento. Mas esse, assim, é socialmente percebido, né, o desenvolvimento na fase da adolescência. Então, celebrar ajuda muito que haja também essa possibilidade de assentar, de integrar essas mudanças. E tem tantas culturas, né, que até bem cedo, tem algumas culturas que a gente fala, nossa, mas é uma criança pequenininha, é um menino que passa por uma situação, por um rito de passagem que até é bastante doloroso, é bastante, pra gente, assim, pode parecer cruel, né, mas faz parte da cultura, e é importante, sim, né, que a gente encontre essas passagens nossas, e que seja vivenciada, por exemplo, de maneira individual também, pode ser particular de cada família, de maneira de que ritualizar é sempre bom, sabe? A cada aniversário, a cada ciclo que passa, né? Deixar passar o que foi e renascer para o novo ciclo. Então é muito importante. Acho que vale a pena a gente resgatar alguns desses momentos e encontrar, né, aquilo que faz sentido para a nossa família, para o nosso ambiente, para a nossa cultura e significando isso. Certo. Voltando um pouco no tempo agora, né? No século passado, a terapia ela era vista como um tabu na nossa sociedade, mas com o passar do tempo e das gerações isso foi mudando. Hoje, muitas pessoas procuram um terapeuta, um psicólogo, né? Principalmente por problemas com ansiedade, pânico e depressão. Percebemos que antigamente não era comum conversas com esse cunho, né, sobre esse assunto. E os sentimentos, eles eram guardados. Como a senhora lida quando esse tipo de assunto surge? Já que hoje sabemos a importância da terapia, não importando se tem ou não algum problema para ser tratado, né? Uhum, exato, Ana, você fala exatamente assim o ponto, né? A gente diz que terapia não é para quem tem problema, já que todo mundo tem problema na vida, né? Não existe quem não tenha. Se não tem problema é porque não está por aqui entre nós, não está vivo. Então é para quem quer olhar para os problemas, é para quem quer buscar solução para os problemas, é para quem quer conhecer a si, se relacionar bem consigo, se relacionar bem com o outro através de si, né? Compreender os contextos. Muitas vezes, muitos adolescentes vão para a terapia, por exemplo, para conseguir compreender o contexto familiar, vivenciar melhor, né, em família, as experiências, ter trocas mais significativas com os adultos. Então, também é um ponto, é um momento muito comum das pessoas buscarem ajuda e é uma alegria muito grande, né, ser convidada aqui por vocês para esse podcast, para que a gente aborde essa temática do desenvolvimento subjetivo humano, porque tanto a gente já se acostumou a considerar o aspecto mental, né, da nossa dimensão cognitiva mental, e as outras dimensões ficam muito negligenciadas. O nosso campo emocional muitas vezes fica nós somos analfabetos emocionais muitas vezes, né? A gente não sabe bem o que está sentindo. Vocês lembram quando no Facebook, quando a gente ainda usava bastante Facebook, tinha lá sentindo-se, aí várias emoções ali, vários sentimentos, alegria, tristeza, raiva, medo, angústia, desespero. Muitas vezes a gente brincava assim, bom, aquilo ali deve ser uma referência para nós sabermos nomear as nossas emoções. Tantos de nós nem conseguem se dar conta do que está sentindo. Alguém pergunta assim, e aí, como você está? A gente fala assim, tá tudo bem, tudo bem. Não estou muito bem, estou mal. Mas é assim, é bem e mal. A gente não sabe muito mais elaborar. O que é esse tal de bem? O que é que está bem? E o que é que não está bem? Né? Então, aprofundar na nossa existência
é muito saudável e permite que a gente expanda mais a nossa consciência sobre quem nós somos e também a gente expanda a nossa responsabilidade no mundo, porque a gente precisa contribuir para que haja uma transformação no mundo, né? Para que o mundo seja melhor para todos. E isso começa desde nós. Não dá para a gente esperar que o mundo mude para que eu me transforme. Então, eu me transformar numa pessoa cada dia melhor para mim mesma, e aí, consequentemente, vai refletir no outro, vai refletir nas minhas relações. É muito comum que uma pessoa comece a fazer terapia e o entorno muda. E aí, se você for ver mesmo, analisar de perto, não é que todo mundo mudou. É que a visão daquela pessoa sobre a mesma situação mudou. Como eu falei ainda há pouco sobre os nossos pais, quando a gente pode perceber os pais como humanos, parece que tudo muda, né? E aí você começa a estabelecer relação. E essa atitude grosseira do meu pai é porque ele apanhou muito lá, ainda que ele tá ótimo, me tratando um doce. Se for ver do jeito que ele foi tratado, tá ótimo. Então a gente começa a estabelecer essa relação de história de vida e ressignificar também passagens da nossa vida, porque todas as crianças vivenciam traumas, todos os adolescentes, todos os humanos, a gente tem traumas, a gente tem situações que não couberam dentro de nós, né, e porque não couberam, ficaram ali, parece que transbordando o tempo todo. E aí uma situação da vida presente serve como um gatilho para aquela situação lá do passado, que você nem sabe o que está acontecendo, né? Muitas vezes é assim, você fala, nossa, por que eu fiquei tão irritada por uma bobeira dessa? Mas não é que foi essa bobeira foi só um gatilho para uma coisa maior que está ali e que ainda não pode ser vista. E aí, num processo terapêutico, é quando a gente tem espaço para dialogar, é quando a gente tem espaço para falar sem filtro daquilo que está doendo, daquilo que também está bom, das nossas curiosidades, das nossas dúvidas, das nossas descobertas, né, das relações humanas como um todo. Então, assim, é ganho para todos. Eu digo que todos nós precisamos de terapia, é só a gente esperar o tempo, né, para que haja um processo de oportunidade mesmo de acessar a terapia. Eu ia comentar. Assim, sobre a terapia familiar, né? A senhora acha que é melhor tratar todo mundo junto, ou assim, o pai, o filho, separado, cada um numa sala, falando sobre os assuntos? Tem alguns aspectos, sabe, que até podem ser tratados no âmbito familiar, com todos juntos, e alguns aspectos são comuns, e existem algumas atuações terapêuticas em que o terapeuta ocupa um lugar de mediador mesmo dessas relações, do conflito, né? Então, muitas vezes, vamos lá, dar um exemplo, um adolescente junto com os pais vivenciando um pé de guerra, e aí toda vez que eles tentam conversar, só sai atrito. E aí um terapeuta pode atuar na mediação desse conflito. E aí é saudável, é bem bacana. Agora, quando se trata de um processo continuado, de um processo de acolhimento de cada individualidade, o ideal seria que cada um tivesse um espaço, né, para falar de si e que sem que houvesse o comprometimento de, e se eu falar isso aqui para minha terapeuta, ela também está atendendo meu pai, minha mãe, será que ela vai contar lá para minha mãe o que eu estou falando? Então também tem que ser guardado um espaço de intimidade para que você possa não ficar reprimindo aquilo que você tem a dizer, né? E tenha liberdade de expor as suas demandas individuais. Tá certo, obrigada. Bom, e sabemos que a saúde pública, mesmo que com todos os avanços... Calma aí, vou repetir. Bom, e sabemos que a saúde pública, mesmo com todos os avanços, ainda é precária em vários sentidos. Considerando que nem todas as pessoas têm condições para pagar sessões de terapia, qual a sua opinião sobre o acesso à terapia no Brasil? Então, a gente estava falando justamente sobre essa importância de todo mundo acessar a terapia e infelizmente, ainda não é possível, né, para todos. Existem pessoas que não sentem abertura e mesmo que o serviço público oferecesse gratuitamente, essa pessoa não se abriria para um processo de autodesenvolvimento, tem esse aspecto também. E tem pessoas que desejam muito, mas não conseguem pagar, não tem condição. E aí a alternativa sempre está
nas sessões de trabalho comunitário, né, que muitas vezes dentro de igrejas tem, de ONGs, mesmo na internet existem alguns canais que disponibilizam processo terapêutico, e quando não for possível desenvolver um processo terapêutico na companhia de um profissional de psicologia ou algum terapeuta, como é o meu caso, que aí sim a pessoa busque a si mesma, tendo como uma referência o mundo interno, contemplando as dimensões da própria humanidade, através de leituras, através de trocas com as pessoas amigas, né? Então a gente pode ir construindo a nossa rede de apoio para falar sobre as nossas emoções, porque muitas vezes a gente encontra os nossos amigos no momento da diversão, no momento de festa ou no momento do estudo, que aí contempla muito mais a dimensão intelectual, e aí a gente pensa juntos e reflete, e chega a um ponto. Agora, falar sobre o que a gente sente, falar sobre aquilo que está se passando através das nossas experiências corporais, aquilo que eu estou percebendo, aquilo que eu sonhei, porque também através dos sonhos a gente tem tantas linguagens, tantas imagens que vêm do nosso campo subjetivo, do nosso inconsciente através dos sonhos. Às vezes ter alguém com quem você possa falar sobre o que você sonhou, não para fazer aquelas interpretações que antigamente tinha o livrinho do sonho, sonhei com a cobra, o que significa? Não, né? Mas para trazer uma linguagem simbólica mesmo, como as crianças brincam, né, de faz de conta, e elas elaboram o mundo através do faz de conta. E muitas vezes nós elaboramos, enquanto dormimos, as nossas experiências através do sonho. Então essa linguagem onírica, assim, do sonho, ela traz muitos conteúdos a respeito da nossa vivência. Poder conversar sobre sonho, poder escrever sobre sonho, poder escrever sobre o que a gente sente, ter um diário, ter um lugar em que a gente coloca o que está sentindo, escrever quando a gente está com muita raiva de alguém ou de alguma situação, ter essa relação com a escrita assim como uma catarse, sabe, de você colocar ali, a gente chama de escrever para exorcizar, você escreve, como se fosse assim, você pudesse escrever sem nenhum filtro, né? Não tem aqui medir palavras, como socialmente a gente precisa fazer, o seu papel aceita tudo. Depois você pega esse papel e rasga, queima, joga fora, só não vai entregar para a pessoa, porque aí vai dar muito ruim, né? Mas você pode escrever para poder, né, poder colocar para fora, expressar aquilo que você está sentindo, porque não adianta só conhecer o que sente, mas precisa também poder expressar o que sente e encontrar acolhimento a partir das suas expressões, porque muita gente vai engolindo. Outros também já acostumaram tanto a vomitar o que sentem que nem pensam e saem falando, machuque, doa quem doer. Também esses precisam aprender a conter o que sentem. E a pessoa que faz isso, que explode, vocês sabem que muitas vezes ela explode porque ela não dá conta de sentir. Então ela está sentindo raiva, ela não consegue conter a própria raiva. Quer dizer, não é porque ela é boa, ela expressa o que está sentindo. É nada. Ela nem elaborou o que está sentindo e já saiu vomitando por aí. Então essa pessoa também precisa aprender a conter, não é controlar, sabe, a ter uma força, como se fosse uma camisa de força para controlar as emoções, mas é poder compreender, acolher, dar um tempo para que essa emoção se assente, para depois a gente expressar de maneira respeitosa também com o outro, né? Então existem caminhos que não são simples, né? Não são assim, pronto, é facinho, só começar. Não, depende de um processo de decisão, de tomada de decisão, né? Eu quero me conhecer, eu quero me acolher e acolher o outro também através do que esse outro sente, através do que eu sinto, e não só através do que se pensa, né? E alinhar esse pensar, o sentir e as nossas ações é um processo de desenvolvimento assim, tremendo, que contribui muito para o nosso crescimento. Bom, a gente está chegando no final do nosso podcast. Você tem alguma consideração final? Algo que você gostaria de acrescentar ou dizer para as pessoas que estão nos ouvindo? Eu só quero dizer assim que todas as pessoas que estão ouvindo, e vocês aqui que estão compartilhando esse espaço comigo, que continuem, sabe, que sigam nessa jornada de autopercepção, de autorresponsabilização
de autoconsciência, que dura assim, ó, no mínimo a vida toda, mas que a gente não pode desistir, porque ela não se dá assim naturalmente, não é alguma coisa que está pronta ali, acabada pela nossa vida, não, é algo que a gente precisa estabelecer uma relação, sabe, ninguém aprende sobre si, sobre o outro, do nada, não, aprende porque se dispõe a aprender, e assim como com qualquer coisa na vida, né, a gente aprende porque se dispôs, porque se abriu, então que a gente continue sedento, né, de aprender, de se desenvolver, de crescer em companhia, em relação, como nós estamos fazendo aqui agora, através de trocas, através de perguntas, porque não existem respostas absolutas, né, mas as perguntas é que movem a gente em busca do que parece faltar dentro, né, e aí a gente pergunta para poder preencher, aí você preenche um pouquinho e fala, opa, não preencheu tudo, eu tenho mais perguntas, e essas questões movimentam a nossa existência, trazem vida, então que a gente sempre tenha perguntas e que a gente sempre possa trocar com as pessoas queridas, assim como vocês. Muito obrigada pelo espaço, pela partilha. Bom, então chegamos ao final do nosso podcast. Nós gostaríamos de agradecer você, Natussa, por ter aceitado o nosso convite e falado um pouco sobre esse tema que é realmente importante. Agradecemos você também que nos ouviu até aqui. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, YouTube e nas plataformas de áudio. É só pesquisar por IFSPcast. E é isso. Até o próximo episódio. Tchau!